transformados em pessoas melhores, Pai, porque o propósito da palavra não é apenas entreter o nosso tempo, mas o propósito da palavra é transformar a nossa vida. Então que nessa manhã sejamos transformados pelo poder da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa, Deus, transformar a nossa vida, que a nossa casa sinta essa transformação, e que nossa vida, Senhor, seja muito melhor, ao passo que a palavra, Deus, ela tem poder para isso. A Tua palavra tem poder para nos mudar, Senhor. Em nome de Jesus eu repreendo toda ação do inimigo contra cada um que está aqui nessa manhã. Cada um, Senhor, que possa receber o Teu poder em nome de Jesus. Que o Senhor possa fluir por intermédio, Senhor, desta palavra e nos abençoar e nos dar vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia. Cumprimente o irmão que está ao seu lado. Diga graça e paz. Glória a Deus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, amado, em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Primeira Samuel, capítulo 17, versículo de número 58. Primeira Samuel, capítulo 17, verso 58. Amém? Diz assim: E perguntou-lhe Saul: De quem és filho, jovem? De quem és filho, jovem? E respondeu Davi: Filho do teu servo Jessé, o belemita. Vou repetir o verso 58. E perguntou-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E respondeu Saul, ou melhor, Davi: Filho do teu servo Jessé, o belemita. Amém? Pode sentar-se, querido, em nome de Jesus. Nós temos um texto aqui, queridos, que talvez se fôssemos ler apenas um versículo como esse, o verso 58, sem ler todo o contexto, não apenas o contexto do capítulo, mas o contexto da história de Davi, nós ficaríamos sem entender o que está acontecendo aqui. Mas a palavra, queridos, de Deus, ela é muito poderosa para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é como se fosse um catalisador. Quando nós lemos a palavra e temos o Espírito, nós entendemos, através de uma abertura na nossa mente, Deus ele abre também o nosso coração. Entendemos o propósito a qual a palavra foi escrita, porque a palavra, querido, não é apenas fruto de um sentimento, a palavra é fruto de um propósito. Deus não teve apenas um sentimento, ele ficou emocionado e mandou os autores, escritores escreverem a palavra. A palavra foi escrita por um propósito, e isso também nos dá, queridos, uma lição para a nossa vida. A nossa vida não deve ser movida apenas por sentimento, a nossa vida precisa ser movida por propósito. Diga amém por isso. Diga assim comigo: a vida não deve ser movida por sentimento, mas por propósito. Amém por isso? O sentimento é importante, mas só que o sentimento ele é enganoso. Algumas vezes, como o sentimento está sediado na alma, nós podemos muito bem tomar decisões erradas. Mas quando a nossa vida, queridos, é estabelecida nos propósitos, nos sonhos, nos projetos em Deus, pode ter certeza que os sonhos e projetos em Deus não estão sediados na alma, mas sim no coração de Deus. O coração de Deus não é enganoso. Amém por isso? O coração de Deus sabe muito bem o que Ele tem de melhor para mim e para você. Esse texto fala de um jovem que era filho de Jessé, o belemita. E isso para nós é muito importante entendermos essa palavra,
Porque Davi, queridos, ele não era apenas o filho de Jessé o belemita. Davi havia sido ungido para ser o rei da nação mais poderosa do planeta, Israel. Ele foi ungido para um propósito. Não era apenas a realização do sonho de Deus, mas era o propósito de Deus. Mas acontece que no capítulo 17, 18, 19 e 20, ele não é rei ainda. Ele é apenas o filho do Jessé o belemita. Mas só que Deus havia dado para Davi um teste. Dado o quê? Dado o quê? Qual o nome desse teste? Esse teste se chamava gigante. Amém por isso? Eu quero falar um pouco antes e depois do gigante. Antes do teste, antes do gigante, ele era apenas o filho do Jessé o belemita. Quando alguém olhava para Davi e falava, quem é ele? Ele é o filho do Jessé. Era isso que ele era. Uma coisa que eu tenho aprendido durante os anos é que o gigante que se levanta contra a nossa vida é uma grande bênção. Apóstolo, o senhor está ficando louco. Como que o gigante pode ser uma bênção? Sim, o gigante é uma bênção. Porque o gigante, ele veio para marcar a nossa história. Ele veio, querido, para ser uma linha divisória de um tempo. Seremos conhecidos antes do gigante e depois do gigante. Amém? Por isso, há uma unção, há um ministério estabelecido na vida de todo mundo, que é muito comum, que é o ministério para derrubar gigantes. Amém? Por isso, nós fomos chamados para derrubar gigantes. Antes do gigante, quem ele era? Ele era apenas um jovem, o filho de Jessé. Todo mundo, querido, antes de derrubar o gigante, ele é conhecido talvez como o filho do bigode, o filho do José. Jesus foi conhecido assim, antes de derrubar o maior gigante, que foi a cruz do Calvário. Ninguém falava para ele, ninguém falava que ele era o Deus, o Filho de Deus, mas diziam, esse daí é filho de José, o carpinteiro. Mas depois que ele derrubou o gigante da cruz, ele foi conhecido como Salvador, como Messias. Diga amém por isso. Se até Jesus precisou derrubar o gigante, imagina eu e você. E tem muito gigante que nós estamos querendo, sabe, pular ele, passar a largo dele, passar longe dele. Gigante foi estabelecido em nossas vidas para serem derrubados do poder de Deus. E Deus vai te usar para derrubar o gigante. Posso ouvir um amém por isso? Diga assim comigo, eu vou derrubar o gigante, em nome de Jesus. Quando Samuel, o profeta, foi na casa de Davi para ungir o rei de Israel, nem lembraram dele. O pai disse assim, eu acho que eu tenho mais um filho, está lá cuidando das ovelhas. Já havia passado todos os filhos e ninguém lembrava de Davi, porque Davi havia sido apenas, até aquele momento, querido, esquecido. Ele não tinha derrubado o gigante ainda, ele não tinha feito a parte dele ainda. Quando no campo de batalha, os homens entravam com seus uniformes, armas, preparados para vencer os gigantes, e não venciam coisa nenhuma, Davi só recebia gritos, xingos, sai daqui seu carregador de marmita. Ninguém queria ser amigo dele, ninguém queria andar com Davi. Algumas vezes na nossa vida parece que nós não temos oportunidades, parece que as oportunidades elas não são, sabe, uma verdade em nossas vidas. Mas querido, nós estamos precisando de derrubar gigantes, amém? Por isso, diga assim comigo, o que eu preciso é derrubar gigantes, amém? Por isso, diga assim comigo, eu vou derrubar gigantes, amém? Davi não era lembrado até o dia que ele derrubou o primeiro gigante. Até o dia, um dia mudou tudo. Só que teve um dia na vida dele, lá no vale de Elá, a Bíblia diz que lá no ribeiro, ele pega 5 pedras. Daquele dia, a vida de Davi mudou, mas foi algo insignificante, algo pequeno, algo onde todo mundo que passava, pisava, algo que não valia nada. E algumas vezes em nossa vida, nós temos algo pequeno, algo que para muita gente é insignificante, mas para nós pode ser uma arma poderosa da parte de Deus. Então nunca despreze coisas simples, nunca despreze, querido, aquilo que Deus te deu. Podem estar pisando em cima, mas um dia, amém, vai ser o dia decisivo na tua vida, que você vai derrubar esse gigante, e tudo vai mudar em nome de Jesus. Deus vai te tirar do meio do barro, como fez com Davi, naquele dia, com os pés sujos de barro, e vai te colocar no lugar que Ele prometeu.
prometeu, no palácio, meu irmão. Deus vai te tirar do barro e vai te colocar no palácio. Você pode dizer um amém nesta palavra em nome de Jesus? Acontece que você querido, é uma vitrine. Você queira ou não, está todo mundo olhando para você. Abner, ele era chefe no palácio, sentava à direita do rei Saul. Ele estava vendo aquele menino que ninguém dava nada, até que um dia ele teve uma ideia. Ele resolveu derrubar o gigante. E olha que o problema nem dele era. E quando ele derrubou aquele gigante, Abner viu aquele menino, ele fez questão de dizer: você precisa entrar no palácio. Ele colocou Davi frente a frente com o rei. Davi foi colocado frente a frente com o rei Saul, porque ele derrubou o gigante. Isso me dá uma ideia. Abner morava no palácio, sentava à direita do rei. Querido, quem diz a Bíblia que senta à destra de Deus, à direita do rei? É Jesus. Jesus só está esperando você derrubar o primeiro gigante. Amém por isso? Amém por isso, igreja? Diga: se eu creio que Deus só está esperando eu derrubar o primeiro gigante. Há quanto tempo nós ouvimos essa palavra? Há quanto tempo, meu irmão, ouvimos essa palavra que eu vou lhe dizer? Quando Jesus entra naquele cemitério, para nós cemitério, para eles era um jardim. Quando ele entra naquele jardim, e havia o seu amigo Lázaro morto há 4 dias, ele diz o quê? Arranca o gigante. Mas o maior gigante era a morte. O maior gigante o homem não pode derrubar, mas a pedra o homem podia. O homem enrolou a pedra. Todo lugar em Israel que havia um morto, havia uma pedra redonda, mais ou menos dessa altura assim, ó, na frente do lugar, do buraco feito na pedra, onde estava o morto. Aqueles homens rolaram, empurraram aquela pedra. É claro que isso, querido, aponta para as questões que nós podemos resolver. Como por exemplo, você sabia que Deus não tira orgulho do coração de ninguém? Você sabia que Deus jamais vai descer na terra com um bisturi e cortar o pedacinho do orgulho e arrancar da nossa vida? Ele nunca vai fazer isso. O orgulho é quebrado através de uma decisão. Nós decidimos remover a pedra do orgulho, diga amém por isso, a pedra do medo, a pedra da vaidade, a pedra do escândalo, a pedra do pecado. São decisões nossas. Nós decidimos fazer isso. E aí, quando nós removemos a pedra, uma voz poderosa dos céus vai liberar um comando: Lázaro, vem para fora. Amém por isso? Existe um Deus aqui nessa manhã, dizendo que vai tirar você do meio do barro e colocar você no palácio. Muita coisa vai mudar a partir de você derrubar o gigante. O que é o gigante na tua vida, querido? Talvez exista um gigante e você vai derrubar no poder de Deus. Diga amém por isso. Diga assim: hoje, mais forte, diga: hoje eu vou derrubar o gigante, em nome de Jesus. Você foi chamado para derrubar gigantes. Nós conhecemos muito bem a história. Davi ainda não era rei. Ele era conhecido apenas como filho do Jessé belemita. Como você é conhecido até hoje? A mãe solteira. Você é conhecido hoje como divorciado, o fracassado, o falido. Como você é conhecido hoje? Como aquele que não deu certo na vida. Meu irmão, você não imagina que agora você vai derrubar um gigante. Talvez você não tenha imaginado que chegou a hora de derrubar um gigante, e você não será conhecido mais simplesmente por situações de fracasso da sua vida, mas será conhecido como homem de Deus, que Deus te chamou para um propósito. Será conhecida como a mulher de Deus. Deus te chamou para um propósito, amém por isso? Mas apóstolo, humanamente falando, não é possível fazer isso. Eu lhe digo, é sim, porque Deus vai usar a sua vida com o poder do Espírito Santo de Deus, amém por isso? Porque acaba um deserto, entra outro. Você derruba um gigante, aparece outro. Davi derruba Golias, aparece agora o desafio do casamento dele. O sonho era casar, e a Bíblia diz então que Saul, usando de estratégia maligna, diz: aquele que conseguir me trazer 100 prepúcios de filisteus, eu darei a mão da minha filha. Davi olhou aquilo como um desafio, um gigante que deveria ser derrubado. E a Bíblia diz então que Davi aceitou o desafio. Mas olha, presta atenção, um desafio humanamente falando impossível.
Vou repetir, um desafio humanamente falando impossível. E eu sei que tem gente me ouvindo aqui nessa manhã, que existem desafios da sua vida humanamente impossível, mas só que Deus não nos chamou para fazer coisas possíveis. Deus nos chamou para realizar nele coisas impossíveis. Diga amém por isso. E Davi foi contra os filisteus, e a Bíblia diz que foi tão poderoso o agir de Deus na vida dele, que ele não venceu 100 filisteus, não, apóstolo, ele fracassou. Não, ele não fracassou, ele conseguiu vencer 200 filisteus, ele dobrou aquilo que o inimigo falou, ele fez 2 vezes mais, porque Deus vai te usar e vai te capacitar para fazer aquilo que humanamente falando é impossível. Deus vai te usar para transformar o impossível, em nome de Jesus, porque em Deus ninguém pode nos parar, em nome de Jesus. Diga amém por isso. Diga assim: em Deus ninguém pode me parar. A grande questão é o teu discurso. Qual é o teu discurso, querido? Ninguém quer seguir alguém que não sabe para onde vai. Ninguém quer seguir uma pessoa que não tem um discurso na boca. A pior coisa que tem é caminhar com alguém que é pessimista, que maldiz o tempo todo, que não sabe o que quer da vida. Nós queremos andar com pessoas que são profetas, pessoas que sabem o que quer, sabem para onde vão, que tem um discurso de Deus na sua boca. Davi, quando Saul falou: eu quero 100 prepúcios, Davi falou: isso é moleza. O texto diz: então Davi partiu com os seus homens. Diga assim comigo: Davi partiu com os seus homens. Se era algo humanamente falando, como que os homens partiram com Davi? Porque Davi tinha um poder de influenciar. Davi tinha um poder tão grande de influenciar as pessoas. Deus está chamando nós, eu e você, para termos essa mesma autoridade de influenciar as pessoas, de influenciar quem mora dentro da nossa casa, de influenciar pessoas para o ministério, de influenciar pessoas para caminhar com Deus em nome de Jesus. Eu não sei qual é o teu projeto, querido, mas eu sei que se você estiver andando com o Senhor, você vai influenciar pessoas e não vai dizer: eu estou muito sozinho. Diga amém por isso. Diga comigo: eu não estou sozinho. Mais uma vez, diga assim: eu não estou sozinho. Sabe por que você não está sozinho? Porque você tem um Deus, querido. Amém por isso? Diga assim: eu tenho um Deus poderoso. Como nós podemos derrubar gigantes? Pergunta ao teu irmão: como que você pode derrubar gigantes? Eu vou te ensinar. Sabe como? Resgatando o potencial que Deus te deu. Estamos aqui nessa manhã. Eu saí de casa hoje para resgatar o potencial que Deus me deu. Tem muita gente que tem um potencial muito grande, que o diabo tem destruído o seu potencial. Davi, quando chegou naquele campo de batalha, a primeira coisa que foi falado para ele: com quem deixaste as poucas ovelhas do seu pai? Com quem deixaste? Já foi logo sendo humilhado, porque o inimigo usa muitas vezes até mesmo pessoas de dentro de casa. O inimigo usa pessoas muitas vezes de dentro da nossa casa. Amém por isso? Porque ele sabe, o inimigo sabe, que o dia que o nosso potencial for resgatado, deixaremos de ser conhecidos como filho de Jessé o belemita, e seremos conhecidos como aquele que Pedro disse quem Jesus era. Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém por isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que isso significa? Tu és filho do Deus dos impossíveis, do Deus que tudo pode, do Deus que existe por toda a eternidade. Amém por isso? Como um gigante de 2,90 metros poderia resistir ao filho do Deus vivo, querido? Davi também não era apenas filho de Jessé o belemita, mas era filho do Deus vivo. E sabe quem você é? Não é simplesmente o filho do Francisco, do João, do Paulo, da Maria. Você é filho do Deus vivo. Deus vai resgatar o teu potencial, porque em Deus você é um homem poderoso em nome de Jesus. Amém por isso? Diga assim: eu sou filho do Deus vivo. Quanto você conhece de si? As suas chances são determinadas por quanto você conhece de você mesmo, não da sua fraqueza, porque você não pode medir, querido, o resultado provável da tua vitória pelas suas fraquezas.
você deve medir o resultado, com certeza, das suas vitórias, por quem você é. Não é porque você é um funcionário, um diretor, um empresário, um médico, um desempregado. Não é por isso que você vai vencer. Você vai vencer porque você é filho do Deus vivo. Você é filho de um Deus que vive e reina por todo sempre, em nome de Jesus. Diga amém por isso. Amém? O milagre está dentro de você. O milagre está em você saber quem você é. Pergunta ao teu irmão assim: quem você é, meu irmão? Você é filho do Deus vivo. Diga amém por isso. Diga comigo: eu sou filho do Deus vivo. Sabe o que você tem que fazer? Parar de enxergar as suas limitações. Eu tenho centenas de limitações, mas se eu acordar de manhã e olhar para elas, eu nem saio da cama. Se eu acordar de manhã e começar a olhar as minhas limitações, eu entro em depressão, eu entro em crise existencial, eu entro, querido, em estresse, eu entro no medo. Mas se eu acordar de manhã e parar de enxergar as minhas limitações e lembrar que eu sou filho do Deus vivo, ninguém poderá atravessar o meu caminho e me resistir, porque em Deus eu vou derrubar o inimigo em nome de Jesus. Amém por isso? Davi também, ele não acreditou na armadura de Saul. Tem muita gente que acredita que pode derrubar o gigante, acreditando na armadura de Saul, em ferramentas humanas, em ferramentas de homens. Nós não vamos derrubar o gigante na força do braço do homem. O gigante será derrubado na força do braço de Deus, em nome de Jesus. Terceiro lugar, as pessoas que são incapazes de derrubar gigante, elas vão criticar a nossa vida e dizer que isso é uma tarefa impossível. As pessoas que são incapazes de derrubar gigantes, que não conseguem derrubar o gigante, vão dizer que é uma tarefa difícil, vão te chamar de louco. Você é louco, indo para a igreja, você é louco, em fazendo essas coisas, orando, jejuando, ofertando nessa igreja, você é doido, porque são pessoas que são incapazes de derrubar gigante. Olha, Deus te chamou nessa manhã para resgatar o seu potencial. Você que tem um grande potencial, não aborte o teu potencial, porque se você abortar o seu potencial, você vai estar comprometendo o teu futuro. O teu futuro pode morrer se você abortar o teu potencial. O teu potencial é uma arma, é uma ferramenta muito poderosa. Eu poderia chamar o teu potencial de semente. Quem aborta uma semente, querido, quem mata uma semente, está matando uma floresta inteira. O que é uma semente? O que é um potencial? O potencial é o teu futuro, é uma floresta, é algo grande, é algo poderoso. Diga amém por isso. Diga assim: eu não vou abortar o meu futuro. Amém por isso? Você vai vencer na vida. Amém por isso? Diga assim: eu sou um campeão de Deus. Sabe quem são os campeões de Deus? Aqueles que abortam da sua vida a palavra impossível. Os campeões, os vencedores de Deus, são aqueles que abortam da sua vida a palavra impossível. Diga comigo assim: na minha vida não tem a palavra impossível. Amém por isso? Deixa seu potencial ser desafiado, querido. Deixa o potencial que Deus te deu desafiar você nessa manhã. Talvez você veja aqui hoje com situações, humanamente dizendo, impossíveis de serem resolvidas. Talvez você está vivendo situações da sua vida que são, de fato, humanamente impossíveis. Mas só que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus, querido, que jamais falhou em toda a história. Diga assim comigo: meu Deus jamais falhou em toda a história. Deixa teu potencial ser desafiado hoje. Quando Pedro estava naquela quarta vigília da noite, sobre aquele barco, no meio daquela neblina, lá naquele lago de Genezaré, a Bíblia diz que Jesus disse: Pedro, vem. Pedro deixou o potencial ser desafiado. Vou falar apenas da parte A, a parte boa, que Pedro foi andando sobre as águas. Pedro teve uma capacidade, querido, de desenvolver o potencial. Você nunca viu na história um homem, a não ser Jesus e Pedro, andar sobre as águas. As águas são, queridos, elas não são duras, sólidas, são inflexíveis, são moles. Pisou na água, afunda.
Mas quando um homem tem o resgate do seu potencial, ele pisa na água e a água se transforma em sólida, amém? Por isso, pela fé, uma água pode ser sólida quando é congelada, mas também pode ser sólida quando você aplica a tua fé em nome de Jesus. Diga amém por isso. Diga-se: hoje eu vou contrariar as leis da ciência e da física na minha vida. Diga amém se você recebe essa palavra. Amém? Diga assim comigo: mas apóstolo, diga comigo: apóstolo, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei realizar milagres. E eu vou lhe dizer: ainda bem, amém por isso? Porque se você soubesse, não funcionava. Todo homem que Deus chamou na Bíblia e na história não sabia também, amém por isso? Davi não tinha experiência nenhuma. Davi não tinha experiência. Davi encontrou um exército inteiro com medo. Deus não está chamando homens capacitados, homens experientes, homens que andam no meio de quem tem uma fé gigante. Deus está chamando homens que estão andando no meio de pessoas com medo, de pessoas sem experiência, porque Deus quer te dar uma experiência em nome de Jesus. Deus quer usar você. Você crê nessa palavra? Diga assim comigo: eu recebo esta palavra. 1 Samuel 17, 22. E Davi, deixando na mão do guarda a bagagem, a carga que trouxe. Está aqui, querido, um dos maiores segredos de um homem de Deus. E Davi chegou no campo de batalha, 1 Samuel 17, 22, e deixou na mão do guarda a bagagem, a carga que trouxe, e perguntou: os meus irmãos estão bem? E perguntou: os meus irmãos estão bem? Querido, nada é mais importante do que pessoas, nada é mais importante do que família. Diga amém por isso. Ele deixou a bagagem, a carga, tudo que ele deixou ali. Você está num campo de batalha. Davi havia chegado aqui em Elá, um campo de batalha. Você está num campo de batalha. E no campo de batalha o que importa são vidas, são pessoas. O que importa, querido, é a sua família. O que importa são os seus filhos, o seu cônjuge. Se você quer vencer, quer viver um milagre, se você quer ser conhecido depois do gigante como um homem de Deus, deixe as cargas, tudo que você tem trazido desde quando era criança, os traumas, sabe, as frustrações, as palavras dos pais que diziam: você nunca vai dar certo na vida, você é um burro, você não é ninguém. As palavras da sua avó, quando dizia: sua mãe tentou te abortar, e você não era para ter vivido, você não era para existir. As palavras que você ouviu, que você é um fracassado, que você é feio, que você é incapaz. Deixa essas coisas para lá, querido, e se preocupa com uma coisa: em vencer a batalha em nome de Jesus. Ainda que você não tenha ferramenta, armas, força, ainda que você não tenha nada, você vai vencer a batalha em nome de Jesus. Amém por isso? Porque Deus usa pessoas fracas, pessoas que não têm nada para fazer os seus milagres. Na história foi assim: usou Moisés com uma vara, usou Sansão com uma queixada de jumento, usou a viúva com um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, usou, querido, uma nuvem do tamanho da palma da mão do homem, usou uma pedrinha encontrada no ribeiro, e vai usar aquilo que você tem, que talvez não é nada, é muito pequeno, mas vai fazer um grande milagre. O que você tem na mão, apóstolo? Praticamente nada.